observe que o vento e o mar lhe obedeciam. Para o evangelista Marcos, Jesus era aquele ao qual tanto Herodes quanto outros pensavam que ele era João Batista ou, quem sabe, Elias que tinha voltado, mas na verdade ele era um profeta enviado, e pensavam que ele era um profeta, e os demônios pensavam que ele veio antes do tempo. Mas para Marcos, ele disse: tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. Os parentes de Cristo diziam que ele estava fora de si por tudo que ele estava fazendo, por tudo que ele estava realizando. Os rabinos daquela época diziam que Jesus estava possesso. Capítulo 3, versículo 22 ao 30. Apóstolo Pedro, no Evangelho de Marcos, confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bartimeu, ele mesmo também confessa: ele é o filho de Davi. Até Judas, irmãos, identifica quem Cristo é. Judas diz: é esse a quem eu der um beijo. Interessante porque Caifás e Pilatos fazem perguntas sobre quem é Cristo. Caifás pergunta: és tu o Cristo? Pilatos diz: és tu o rei dos judeus? E aos dois Cristo responde, por meio de Marcos, dizendo a Caifás: eu sou. A Pilatos ele diz: tu o dizes. Ao homem que estava ao pé da cruz, vendo Cristo sendo morto, o comandante ali ao pé da cruz, ele confessa, ao ver tudo o que estava acontecendo com Cristo, e diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Na manhã de Páscoa, o evangelista Marcos nos informa e nos diz que os mensageiros celestiais vieram e disseram a Marta e Maria: ele não está aqui, ele ressuscitou. O Evangelho de Marcos nos define quem é Jesus. Ele nos transmite algo maravilhoso e importante demais sobre Jesus. E ele nos deixa claro que Jesus não é apenas uma figura histórica, mas que Jesus é uma realidade viva. É uma realidade viva de um homem que veio ao mundo, de um Deus que se fez carne, que falou conosco, que andou conosco, que cuidou do seu povo. É uma realidade viva que mostra Deus entrando na história, no curso da história, para cuidar do seu povo, para abençoar o seu povo. E quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós não podemos mais pensar na história, irmãos, na história do mundo, 2023 anos passado, como um sistema fechado de causas, ou de causas e consequências, ou quem sabe apenas de causas naturais, ou quem sabe um mundo fechado por um sistema de conspiração. Não, não. Nós temos que olhar para o mundo entendendo que Deus interveio na história, que Deus veio ao nosso encontro, que Deus foi ativo na nossa humanidade por meio de Cristo. E isso implica dizer que Deus, trazendo Cristo, trouxe uma identidade sobre ele e nos chama a viver essa mesma identidade. Sendo assim, irmãos, nós não podemos mais continuar em cima do muro. Nós não podemos mais pensar que dá para ser cristão na igreja e fora da igreja, não. Nós não podemos mais viver como ou carne ou peixe, ou quem sabe quente ou frio. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós somos chamados a ter uma identidade, e uma identidade no mundo onde jaz o maligno. Uma identidade aonde nós precisamos expressar aquele a quem nós adoramos, aquele a quem nós servimos, aquele a quem e sobre quem nós vivemos. A identidade no livro de Marcos está declarada, e o tema central deste livro é Cristo Jesus. Ele é a nossa identidade, Ele é o nosso Senhor, ao qual nós precisamos nos mover e existir. Evangelista Marcos vai nos apresentar Cristo como rei, como servo. Capítulo 1 até o capítulo 8 nós vamos perceber isso. Do capítulo 9 até o capítulo 16, nós vamos perceber que esse rei servo foi para a cruz cumprir um propósito que eu e você, nós não poderíamos cumprir. Por isso nós podemos ver aqui o amor de Deus. O amor de Deus é enviado ao mundo para ministrar ao coração de um povo sofrido, de um povo machucado, de um povo ferido por causa dos pecados. Nós podemos ver aqui o amor de Deus revelado ao mundo, chamando este mundo para assumir uma identidade.
e uma identidade que não é deste mundo. Uma identidade que é Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos compreender como é essa identidade. Nós precisamos olhar como é Cristo para entender sua identidade, assumi-la e viver para um mundo sem Cristo. E a primeira identidade de Cristo que nós podemos compreender e tomar para a nossa vida é que Ele era servo. A identidade de Cristo é ser servo. Marcos, no versículo 1, queridos irmãos, ele vai nos revelar isto. Esse servo, ele trouxe o evangelho do Pai. Ele trouxe o evangelho de Deus ao mundo. Em outras palavras, ele trouxe uma boa nova, porque evangelho quer dizer isso, boa nova. E a boa nova é que Jesus veio ao mundo, que o Filho de Deus veio ao mundo. E é interessante porque a expressão Jesus Christus, ou Christos no original, significa que ele é uma figura real, ungida do Pai. Em outras palavras, o que Marcos está dizendo é que o ungido de Deus veio ao mundo. Ele trouxe a boa nova de salvação, ele trouxe a boa nova de transformação. E ele termina o versículo 1 dizendo uma expressão maravilhosa e incrível, irmãos, para a geração de Marcos e para a nossa geração. Ele termina o versículo 1 dizendo que ele é o Filho de Deus. E esse termo é um termo incrível, ousado, tanto para eles lá, quanto para nós aqui. Por quê? Como nós podemos expressar o que é o Filho de Deus? Como é que nós podemos declarar no sentido real o que é ser o Filho de Deus? Como é que nós compreendemos de forma popular o que é o Filho de Deus? Em outras palavras, o que Marcos está dizendo é que esse Filho de Deus é o próprio Deus encarnado. Ele é divino. Por isso que a boa nova que ele nos trouxe é uma boa nova divina. É a maior alegria para o mundo. E a maior alegria é que o Filho de Deus, o Filho divino de Deus, veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para se fazer maldição em nosso lugar. Ele assumiu a forma de servo. E essa foi a sua maior humilhação. Isso nos diz as nossas confissões. Ele deixou a sua glória e assumiu forma de homem para ser julgado pelos próprios homens. Mas é interessante porque Marcos está informando quem é Cristo, anunciando sua identidade. E no versículo 2 e versículo 3 ele vai citar os profetas do Antigo Testamento. Profetas esse ao qual nós até lemos nessa noite. O primeiro profeta a ser citado é o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1. O segundo profeta é o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. E ele usa os profetas para falar quem é Jesus. Ele usa os profetas para anunciar quem é Cristo, aquele que veio ao mundo para morrer em nosso lugar, aquele que fez servo. E interessante porque tanto Malaquias capítulo 3, versículo 1, quanto Isaías 40, versículo 3, eles em uma só voz declaram e ecoam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Agora, é interessante, irmãos, porque ele não fica só nos profetas do Antigo Testamento. Ele chega agora no Novo Testamento e ele vai falar de um homem que aparece no deserto. E o versículo 4 fala sobre este homem que é chamado de João Batista. E João Batista, ele chama a nação ao arrependimento. João Batista, ele prepara o caminho para o Senhor. O texto que nós lemos hoje na nossa liturgia. Ele prepara o caminho para que Cristo venha trazer a glória do Pai. Para que Cristo venha revelar a glória eterna do Pai. Para que Cristo venha trazer a salvação. E é interessante porque esse João Batista, ele engrandece a Deus, ele engrandece a Cristo e ele não engrandece a si mesmo. A sua mensagem é uma mensagem de arrependimento e essa mensagem traz duas perspectivas. A primeira perspectiva é que nós devemos dar as costas para o pecado. E a segunda perspectiva é que nós devemos voltar a face para Deus. O arrependimento, irmãos, de João Batista anunciado e pregado, e também por Cristo, depois, um pouco mais à frente de Marcos, implica em mudança de comportamento, implica em transformação de vida, implica em abandonar o pecado, deixar o pecado de lado e voltar-se para Deus.
Por isso que o verdadeiro arrependimento, queridos irmãos, me ouça nessa noite, ele não produz doença emocional. O verdadeiro arrependimento, ele não produz problemas psicológicos. O verdadeiro arrependimento, ele não produz sofrimento na alma. Pelo contrário, o verdadeiro arrependimento, ele traz redenção. O verdadeiro arrependimento, ele traz libertação. O verdadeiro arrependimento, ele traz cura à vida do pecador. E essa mensagem de João Batista impactou a vida das pessoas. Veja que o Evangelho de Marcos começa anunciando Cristo. Ele chama os profetas com mensagem para dizer que Jesus é o Filho de Deus. João Batista anuncia que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que é poderoso. E no versículo 5 as pessoas começam a procurar saber quem é esse Senhor. Olhe comigo, versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Em outras palavras, este servo começa a impactar, começa por sua vida e por sua mensagem impactar outras vidas. Começa a trazer um despertamento na nação judaica, em toda a Judéia. Começa a trazer a despertamento ao povo para uma mudança de hábitos, para uma transformação de vida. E é interessante que aquele que anuncia este servo tem uns hábitos nada convencional, tem uns hábitos estranhos ao contexto da sociedade. Nós vimos que o texto vai nos dizer que João, ele usava roupas de pele de camelo, ele trazia cintos de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, tudo estranho à sociedade que vivia. Mas esse homem estranho anunciava um Cristo que era servo. Esse homem estranho à sociedade anunciava aquele que tem na sua identidade servir. E esse serviço dele trouxe ao mundo a boa nova de que existe salvação, de que há redenção, de que há transformação para o mais podre e pobre pecador, e transformá-lo num puro homem santo por causa do sangue do Cordeiro. Esse Cristo, irmãos, tem na sua identidade o ser servo. Ele deixou a sua glória, ele cumpriu a profecia dos profetas, ele é aquele a qual João Batista preparou o caminho, e ele veio para servir. Segundo lugar, é que a identidade desse santo, amado de Deus, Cristo Jesus, a identidade deste servo de Cristo, é que ele traz consigo a sua mensagem. É isso que nós vamos ver no versículo 7 e versículo 8. Marcos testifica que ele é servo. Os profetas testificam que ele é o Filho de Deus e servo. João Batista testifica que ele é servo. Mas agora João Batista chega no versículo 7, versículo 8 e começa a mostrar a mensagem deste servo. João Batista começa a nos mostrar quem é Cristo, e ele exalta a Cristo. E é interessante porque este testemunho que João Batista dá sobre Cristo é uma mensagem doutrinária. Veja, alguns dizem que doutrina não é coisa de crente, ou que doutrina não é coisa de a gente se aprofundar. João Batista está preparando o caminho para o Senhor. João Batista está chamando o povo a arrependimento. João Batista está chamando o povo a uma transformação de vida. E isso ele faz com doutrina. A mensagem de João Batista, ela tem 2 pontos doutrinários, irmãos. Primeiro, a mensagem dele é que Cristo é superior a ele. Ele mesmo reconhece isso. Olhe comigo o versículo 7. Ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de o que, irmãos? Curvando, desatar-lhes as correias da sandália. João entendia que Cristo tinha poder sobre a natureza. João entendia que Cristo tinha poder sobre os demônios. João entendia que Cristo tinha poder sobre a enfermidade e sobre a morte. Ele compreendia que Cristo tinha toda a autoridade no céu, na terra, em qualquer lugar embaixo da terra. Por isso ele reconhece a glória desse Cristo, ele reconhece o poder desse Cristo, ele se curva diante desse Cristo.
Ele adora esse Cristo que traz consigo um poder acima de todo e qualquer ser humano e de toda e qualquer divindade que pudesse existir naquela época. Por isso que João está dizendo, a mensagem desse servo é muito maior do que a minha. Eu não sou digno de amarrar as sandálias, os cadastros das suas sandálias. Eu não sou digno. Olha a tamanha glória e pureza de Cristo. Olha a tamanha glória e autoridade de Cristo que João confere e reconhece sobre ele. O segundo ponto da mensagem doutrinária de João Batista é que ele ensina que o batismo de Cristo é superior ao dele. Veja, irmãos, João Batista estava batizando, mas ele agora vai dizer que vem aquele que o batizará com o Espírito Santo. E aqui nós precisamos debrulhar um pouco essa expressão, como quem debrulha feijão. Porque nos nossos dias nós temos a compreensão errada do que é batismo com o Espírito Santo. Devido aos nossos irmãos carismáticos e pentecostais, a compreensão do que é batismo com o Espírito Santo tem sido dada de forma equivocada. O batismo com o Espírito Santo aqui que João está falando, que Cristo vai trazer, refere-se à regeneração, irmãos. A transformação, a mudança. Aquele que vem, regenera e me faz uma nova criatura. Esse batismo aqui é o que é citado em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Abra comigo. Versículo 24. Até o versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ezequiel 36, versículo 24 a 27. E ele diz assim: pois eu os tirarei das nações, eu os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês. Olha o que vai acontecer. Vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Olha a consequência agora, a continuação disto. Darei a vocês um novo coração. E porei o quê? Um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o quê, irmãos? O coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O batismo com o Espírito Santo, do qual João está falando, que Cristo vai trazer, é regeneração. É uma vida, irmãos, de obediência. É por meio do batismo com o Espírito Santo que nós somos capacitados a testemunhar Cristo Jesus. É por meio do batismo com o Espírito Santo que nós somos capacitados a obedecer os decretos de Deus, a lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. É por meio desse batismo que nós somos cheios dele e somos impulsionados a viver Cristo Jesus. É interessante porque quando João está nos falando sobre esse batismo com o Espírito Santo, o evangelista João também trata sobre este. E ele fala que esse batismo, ele vem para nos capacitar a viver Cristo, a testemunhar sobre Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, se você quiser dar uma olhada. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É por meio desse novo nascer que nós somos impulsionados a testemunhar, a viver Cristo Jesus. Quando João está falando sobre esse batismo com o Espírito Santo, ele não está fazendo uma referência, como eu falei no início, sobre os dons carismáticos, sobre a ideia de que alguns dizem que para ser batizado você precisa falar em línguas. Não é sobre uma experiência mística. João não está falando isso como alguns contemporâneos pentecostais afirmam. Pelo contrário, o que João está nos chamando é a compreensão que é a lavagem da regeneração, é a lavagem da renovação do Espírito que acontece em nós no momento que nós somos salvos.
O batismo do Espírito Santo, então, é no momento da nossa salvação. Quando nós somos salvos por Cristo, Ele nos batiza, Ele nos regenera por meio do Espírito, Ele nos capacita a viver o Espírito Santo a cada dia por meio da palavra e Cristo Jesus por meio da palavra. Sabe, queridos irmãos, os dons, eles são evidenciados quando nós estamos cheios desse Espírito. Esse batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o que vemos lá fora. Por isso, João está nos chamando a atenção para dizer que aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele não tem mais como viver como quiser, como desejar, mas ele tem como agora a viver como Cristo, porque ele não vive mais para ele e por ele, mas vive sim pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Por isso que Paulo, dizendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, ele disse: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, realmente, esses são filhos de Deus. A mensagem que nós ouvimos deste servo por meio de João Batista é uma mensagem de chamado a arrependimento. É uma mensagem de que ele é maior do que João, de que o batismo dele é muito mais poderoso do que o batismo de João. Em outras palavras, o que João está dizendo é: não olhem para mim, olhe para aquele que é mais poderoso do que eu. Não olhe para o meu batismo que lhe liga a uma igreja invisível e se faz agora parte de uma igreja visível, mas olhe para o batismo daquele que transforma a vida do ser humano, que regenera a vida do ser humano, que o liga de volta ao Pai, que o leva a abandonar o pecado, que o leva a se humilhar diante da graça, que o leva a viver a vontade daquele que te amou e te ama, e não a sua vontade. A mensagem desse servo, irmãos, tem que estar enraizada em nós. A mensagem desse servo tem que viver na nossa mente, no nosso coração todos os dias, porque senão a identidade que nós vamos expressar não é a identidade deste servo Cristo Jesus por sua mensagem, mas é a nossa identidade podre, é a nossa identidade feia, é a nossa identidade pecaminosa. Por isso João veio nos chamar a atenção para a mensagem desse servo. A sua identidade, em primeiro lugar, é ser servo. Em segundo lugar, é compreender a mensagem desse servo. Em terceiro, falando sobre esse Cristo que veio ao mundo. Esse Cristo tem na sua identidade a autoridade que foi declarada pelo Pai e pelo Espírito Santo. A gente olha do versículo 9 ao versículo 11, e Marcos vai falar sobre o Espírito de Deus como uma pomba, e ele usa uma informação rara naquela época. A expressão como pomba do Espírito Santo descendo sobre o batismo de Cristo é uma expressão rara daquela época, mas é algo muito bem colocado por Marcos naquele exato momento. Sabe por quê? Porque Marcos quer nos fazer voltar a Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 2. Quando nós olhamos para o passado, nós vamos entender o que está acontecendo com Cristo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Talvez você esteja pensando: pastor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O verbo, irmãos, hebraico, que significa bater as asas, ou melhor explicando, o verbo sobre o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, significa bater as asas. Em outras palavras, o que eu quero falar é que o Espírito Santo sobrevoava sobre a face das águas no Antigo Testamento. E agora esse mesmo Espírito está sobrevoando sobre Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos lá 3 pessoas na criação. No Novo Testamento, no batismo de Cristo, nós temos 3 pessoas na criação. No Antigo Testamento nós temos Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que fez todas as coisas, esse Deus que é o Pai. Nós temos lá o Espírito de Deus pairando sobre todas as coisas como uma pomba, ou na verdade, como batendo as asas, sobrevoando sobre toda a criação. E nós temos lá na criação o Filho, que é o verbo de Deus em ação, que é Ele quem construiu todas as coisas. No Evangelho de Marcos, nós temos as 3 pessoas do mesmo jeito. Nós temos Deus dizendo
em alto e bom som: este é o meu filho, tu és o meu filho em quem me comprazo. Nós temos a pomba descendo sobre Cristo Jesus, o enchendo da presença dele, e nós temos o próprio Cristo sendo batizado. A ligação desses dois textos, irmãos, é que assim como na criação original, o mundo foi criado pelo Deus Trino, assim também na salvação, o Deus Trino estava ali presente, trazendo restauração, trazendo salvação para o pobre pecador, trazendo restauração, trazendo salvação para o pecador condenado ao inferno. Quando Jesus ele sai da água, o Pai o envolve e o Espírito o envolve em uma palavra maravilhosa, aonde ecoa dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E essa mesma declaração, irmãos, ela ecoa dentro das Escrituras. Salmos 2, verso 7. Nós vamos ver a mesma declaração: tu és o meu filho amado. Nós vamos ver em Isaías 42, verso 1, a mesma declaração: em ti eu tenho prazer, em ti eu me comprazo. E é interessante, irmãos, que nesse mesmo instante, após a voz do Senhor ecoar dos céus, o Espírito reveste de todo o poder. O que nós podemos olhar para o Evangelho de Marcos e compreender no batismo, na cerimônia, é que algo maravilhoso, divino aconteceu ali. E esse algo divino, Deus Pai e o Deus Espírito estavam conferindo toda a autoridade messiânica a Cristo, dizendo a Ele: estás agora pronto para representar e, na verdade, viver toda a nossa glória na terra e anunciar todo o propósito de Cristo. O propósito do batismo, irmãos, foram dois. Primeiro, o propósito, ele tinha que ser realizado para cumprir toda a justiça de Deus. Segundo lugar, o propósito do batismo era para autentificar divinamente o ministério de Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos para o batismo de Cristo, nós podemos compreender uma coisa: assim como ele foi batizado, nós também somos. E nós podemos tomar agora a percepção de que Jesus, o servo, a mensagem desse servo e o batismo desse servo mostra que ele se identificou comigo e com você. Porque ele deixou a sua glória para se tornar servo, para mostrar aos servos o que é viver como um rei glorioso, como um rei obediente, para revelar a estes servos que há possibilidade e há sim como viver obedecendo a palavra viva do Deus poderoso. Esse rei servo mostrou pela sua mensagem, pelo seu batismo, o propósito de que ele veio para salvar pecadores. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Isso através da sua perfeita obediência. Ele cumpriu tudo isso nos substituindo na cruz do Calvário. Esse servo maravilhoso, ele veio para morrer em nosso lugar. E apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz isso. Aquele que não conheceu o pecado, sabe o que aconteceu? Ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Em outras palavras, irmãos, o que Cristo fez e por meio do seu batismo, ele olhou para a frente, ele olhou para a cruz, e com isso ele nos chama agora por meio do batismo a nos voltar para ele e olhar também para a cruz. O que tudo isso tem a ver conosco sobre a identidade de Cristo e a nossa? Primeiro, é que nós somos chamados para ser servo como Cristo. Nós somos chamados para refletir Cristo Jesus, obedecer, assim como o nosso Senhor servo obedeceu, e foi a morte de cruz, de forma obediente. Nós somos chamados a tomar a sua identidade não só como servo, mas como aqueles que vivem, anunciam a sua mensagem. E a mensagem de Cristo é a mensagem mais poderosa, é a mensagem maravilhosa, é uma mensagem inigualável, ao qual o próprio João Batista diz: ele é maior do que eu, ele trará o que eu não posso te dar.
Então a nossa mensagem por meio da nossa vida é apontar para aquele que fez algo de diferente no nosso viver. Em outras palavras, nós fomos chamados para ser os mensageiros de Cristo por meio do nosso viver, por meio do nosso proceder, por meio do nosso falar. O mundo precisa ver Cristo em nós, o mundo precisa ouvir Cristo em nós e através de nós. Nós precisamos ser a mensagem para um mundo onde jaz o maligno. A mensagem genuína de que Cristo cura, de que Cristo restaura, de que Cristo transforma o mais podre pecador, de que Cristo é a restauração para a vida e para qualquer família e para qualquer sociedade. Nós precisamos compreender como servos dele e assumir essa identidade. Nós precisamos compreender que por meio do batismo, ele nos trouxe, irmãos, a condição agora de fazermos parte do seu corpo, de testemunhar sobre a sua graça, sobre a sua vontade, sobre o seu querer, que por meio do batismo nós somos capacitados agora a lutar contra o pecado e ser guiado pelo Espírito Santo. É por meio do batismo, irmãos, que nós iremos assentar à mesa do Cordeiro. Nós iremos comer o pão, que simboliza o corpo de Cristo. E nós iremos beber o cálice, que simboliza o sangue do Cordeiro. Aqueles que ainda não têm ou ainda não pensaram sobre o batismo, é porque ainda não compreenderam o que é ter a identidade de Cristo. Quando você assume esse compromisso, você está assumindo o privilégio de se tornar testemunha. E você, ao comer o pão, que espiritualmente está o corpo de Cristo, e ao tomar o cálice, que espiritualmente está o sangue do Cordeiro, você está sendo capacitado para ser servo, para viver como servo, para levar a mensagem desse servo, para anunciar por meio da sua vida este servo. Você está sendo cheio do Espírito, ao ponto de dizer, por Cristo, por este servo, eu quero morrer, eu quero cada dia caminhar. Sabe, queridos irmãos, o evangelista Marcos, ele nos chama, por sua graça, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, a compreender e a assumir a nossa identidade, a identidade da qual Cristo trouxe ao mundo. E nós precisamos compreender que essa identidade começa tomando a nossa cruz, negando a si mesmo e seguindo dia após dia. Por isso eu convido você nessa noite a viver a identidade de Cristo. Viva como servo do Senhor, assim como Cristo, como servo, se entregou em nosso lugar. Anuncie a mensagem desse servo, ao qual João disse, ele é mais poderoso do que eu. O seu batismo é muito maior do que o meu. O meu batismo é com água, que simbolicamente vai te lavar dos teus pecados, mas o batismo dele com o Espírito Santo te purifica totalmente, completamente, e te traz o privilégio de ser filho, te traz o privilégio de fazer parte desse corpo, de comer o pão, de beber o cálice, de assumir, queridos irmãos, a identidade de filho de Cristo Jesus. Por isso, para Marcos, Cristo era o Filho amado de Deus. Por isso que para Marcos, Cristo era aquele que tinha autoridade sobre o vento e o mar. Para Marcos, Cristo era aquele que até os demônios confessavam, tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Para Marcos, Cristo era aqueles que os parentes diziam assim, ele está fora de si. Mas Marcos, por meio de Pedro, diz, não, ele não está fora de si, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Marcos, ele é aquele que na sua morte, o comandante ao seu pé confessou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Para Marcos, ele é aquele que na Páscoa, ele não está morto, ele ressuscitou, ele vivo está, ele voltará. E mesmo sendo quem ele era, mesmo sendo tudo isso, ele se esvaziou de si mesmo, ele tomou a forma de servo, te convidando a ser servo, te ensinando a ser servo. Ele trouxe o evangelho da salvação para a tua vida, para a minha vida, para mostrar que há sim restauração à sua história. Ele revelou-nos a sua autoridade com o seu amor e com a sua benignidade, ele nos atraiu e nos chamou para viver ele,
a todos os dias, em todos os lugares e a todas as pessoas. Por isso, queridos irmãos, nessa noite, assuma a sua identidade de servo, servo diante do servo poderoso, maravilhoso e amoroso, Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti. Mais uma vez, nos humilhamos diante da Tua graça. Reconhecemos a Tua identidade. O Senhor veio como servo, mas a Tua mensagem, ela era poderosa, porque esse servo é poderoso, é divino. Esse servo é majestoso. Esse servo faz o que nenhum ser humano pode fazer. Esse servo nos amou. E a autoridade dele foi conferida pelo Pai, pelo Espírito Santo. Por isso, nessa noite, Pai, como servos, nos colocamos diante de Ti, para dizer, usa-nos, Pai. Para dizer, nos faz a Tua imagem e semelhança. Para dizer, ajuda-nos a anunciar essa mensagem que o mundo precisa ouvir. A mensagem de transformação, a mensagem de mudança, a mensagem de redenção para um mundo onde jaz o maligno. E derrama sobre nós a mesma presença do Teu Espírito, que assim o Senhor colocou sobre Cristo Jesus. Nos dá o Teu Santo Espírito, para que possamos, com autoridade, anunciar o amor dele para todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém.